Boa tarde a todos. Hoje é mais um daqueles dias que eu decidi partilhar com vocês alguns aspectos inerentes à vida no mar, à vida a bordo. Das várias perguntas que tenho ouvido, hoje será mais um dos dias que vamos aqui trazer pequenas abordagens em relação a esses aspectos. Eu sou René Manuel Samba, sou formado em Engenharia Mecânica Naval pela Academia Naval e técnico de manutenção de mecânica de aviação. Quando olhamos para o navio, pensamos logo, está no mar, é um problema, a água é um problema, o oceano é um problema. Ao contrário do que se pensa, o fogo, o incêndio, é um dos maiores inimigos do navio, mais perigoso do que a água. E é sobre isso que vamos falar hoje. O navio por si é construída por diversos elementos químicos. Só para terem noção, o pessoal afeito ao navio passa por cima dos tanques, anda por cima dos tanques de combustível, de óleos, reservatórios dos tanques. Os compartimentos estão mesmo abaixo da rotina normal do pessoal do navio. O que quer dizer que um perigo no navio, a explosão completa. Se calhar já verificar explosões em plataformas ou até mesmo em navios, tudo porque é um dos grandes inimigos, são elementos que precisam ser bem estudados, bem dominados. Razão pela qual todo o pessoal que se faz ao mar, faz ao navio ou uma plataforma, é exigida alguns cursos essenciais. E um dos cursos muito requisitado é o curso Basic Safety of Training, que é BST. Nesses cursos são ministradas aulas de salvamentos, de combate a incêndio. Por quê? Porque um dos grandes perigos na navegação é mesmo se o navio venha a incendiar. Por essa razão, a SOLAS, que é a Safety of Life at Sea, criou regras de cumprimento obrigatório. Essas regras que os navios devem ter obrigatoriamente. O que o navio deve ter como obrigação? Extintores em todos os compartimentos. E como falamos de extintores, precisamos aqui rapidamente conhecer. Existem cinco classes de extintores: extintor alfa, beta, Charlie, delta e Focus-Troy. Falei em essa linguagem fonética por quê? Porque é a linguagem universal. Ainda que for na China ou Estados Unidos, se alguém falar take the extintor alpha ou beta, é mesmo alfa ou beta. Se falar provavelmente em outros países, poderá não existir letra A. Então, esses tipos de extintores apagam ou ajudam a eliminar um tipo de incêndio. Por exemplo, o extintor da classe alfa combate incêndios produzidos por sólidos. Se tiver uma madeira a queimar, um plástico a queimar, são os extintores da classe alfa que devem ser utilizados. Da classe beta é para elementos líquidos inflamáveis, como os combustíveis, e vamos subindo Charles para os elementos elétricos, delta para outros tipos de combustível como magnésio, e depois Focus-Troy para óleos de cozinha. Conhecendo essas classes de incêndio é de fácil atuação. Primeiro é que na concepção do navio já se foi estruturada que os extintores devem estar bem localizados. Primeiro passo. E depois esses extintores devem estar em locais apropriados onde há risco de incêndio. Você não vai utilizar extintor da classe Focus-Troy em alojamentos como nos camarotes. Um extintor que apaga fogos de origem de óleos vegetais não é possível apagar num quarto, não é possível ter esse tipo de extintores. O que seria mais fácil, se fores um elemento de HST ou homem da segurança e higiene no trabalho, deves pôr nos quartos extintores da classe alfa, classe beta, Charles, que vão combater incêndios do tipo
sólidos ou até mesmo elétricos que nos quartos também podemos encontrar. Estamos até aí. Voltando, sabendo que existem esses classes de incêndio, de extintores, e que esses extintores são conectados, são postos nos compartimentos do navio, precisa saber utilizar. Daí que os cursos de BST são importantes para quem vai fazer ao mar. Precisa saber como utilizar esses extintores, sob condições de que, em caso de incêndio, não saber como utilizar, são um elemento desperdiçável na guarnição. O outro ponto importante é que, além desses elementos fixos, existem os elementos portáteis, que são os extintores. Existem os elementos fixos, que são elementos de combate a incêndios, que também estão dentro dos navios. Além do combate a incêndio por hidrantes, que são as águas que existem no navio, né? No navio existem hidrantes, aí bombas d'água, que em alguns casos é mesmo recorrido à água do mar, anexada à água do mar, para fazer a sucção e combater um tipo de incêndio. Mas agora na casa das máquinas, que é o local que é mais propenso a acontecer incêndio. Na casa das máquinas temos as máquinas principais, que são os motores, as máquinas auxiliares, os geradores, temos as bombas. Esses elementos trabalham a alta temperatura, usam óleos, e é provável que durante o percurso de utilização do navio haja um blackout, haja incêndio, haja um sobreaquecimento da temperatura das máquinas. Neste caso, na casa das máquinas, como é um local, o coração do navio, existem alguns sistemas. Há que falar do dióxido de carbono, que é o mais comum. Existem sistemas fixos de dióxido de carbono que, quando os sensores de temperatura, sensores de fumo, sensores de gás forem ativados, né? Imagina que houve um incêndio na casa das máquinas e o fumo vai subindo até atingir os sensores aí acoplanados. Esse sensor, quando for ativado, vai ativar esses extintores fixos, que são os dióxidos de carbono, que por sua vez vão pressurizar, né? Esse é o termo correto, os elementos da casa das máquinas. E isso vai impedir com que o incêndio se prorrogue ou até atinja níveis superiores. De fazer recordar que os navios são construídos bem pensados. Existem já portas estanques, são portas que não permitem a entrada ou a saída de água ou de fogo. Essas portas normalmente também existem em muitas partes do navio, e na casa das máquinas especialmente. Existem locais que existem portas estanques. A casa das máquinas é imperioso que tenha portas estanques, por em caso de incêndio, fecha-se a porta, ativa-se o sistema de dióxido de carbono, e aí esse sistema vai apagar o incêndio por si só na casa das máquinas. E podemos perceber aqui é que o fogo realmente é um inimigo do navio, ao contrário do que se calhar muitos podem estar a pensar que seja a água. E é importante que quem vai fazer ao mar tenha conhecimento sobre isso, entenda sobre os extintores, como combater os extintores, as equipas, os EPI, que são equipamentos de proteção individual, e os EPC, de proteção coletiva, para que quando tiver uma ocorrência no mar, os elementos da guarnição poderão conseguir dar solução a esses problemas. A parte disso, podemos considerar como um navio o meio mais seguro do mundo, segundo a minha perspectiva e a minha experiência.